Estamos de volta, agora sim, aqui na companhia do Luciano Dami, Fábio Botelho. Nós vamos falar aí sobre a peça e o livro Rapunzefa. Primeiro, 6 anos de peça, para depois transformar o livro, que tem 5 anos, né, Luciano? Isso, Marcela. Primeiro, eu agradecer aqui a participação. Rapunzefa foi escrito em 2019, 2018, aliás. E aí, uma das minhas conhecidas, a Nayara, que é da Carochinha, resolveu publicar como livro. E em 2019 a gente lançou o livro e simultaneamente a primeira montagem do Rapunzefa pelo Evoé. Então a gente está aí com 5, 6 anos já de livro e de peça, agora numa nova montagem. Fábio, obrigado por estar aqui. Vamos falar, a peça, para transformar uma peça em livro é totalmente diferente. Bom dia, obrigado Marcela por a oportunidade. Pois primeiro veio o espetáculo, né? Veio a peça, o Luciano já tinha esse primor em mãos, que a gente fala que é um texto muito, muito encantado. E na primeira montagem a gente tinha uma outra versão com o elenco, né? O elenco tinham umas pessoas que não fazem mais parte deste e os personagens meio que mudaram. E junto com o espetáculo veio a presença do livro, né, que o Luciano transformou o texto em livro, que foi uma grande jogada aí de marketing, né, Luciano? E essa peça aí já está rodando já faz tempo, 6 anos, né? Teve adaptações, teve mudança de elenco, mas está aí, né? Para todo mundo conhecer, porque é uma peça de Batatais, com atores de Batatais, o livro feito por um batataense, então é muito grande quando sai aí para a região. Sim. E agora, né, com essas indicações que nós participamos do Festival Internacional de Guaranésia, e com todos esses feitos, agora com indicações, premiações, então Rapunzefa ganha aí, e Batatais também, né? Porque, querendo ou não, levamos o nome de Batatais para um festival internacional, tivemos ali premiações, indicações com o espetáculo, então acho que ganhamos aí grandes feitos com Rapunzefa. Acho que o primeiro destaque foi o livro ter entrado no Plano Nacional do Livro Didático. Então ele foi distribuído para escolas, etc. E a gente brinca que a gente tem uma versão, né? Porque teve muita escola que montou, então a gente tem Rapunzefas sendo montadas aí no país. Agora, transformar a peça em livro, qual é a diferença? Então, foi mais tranquilo do que imaginava, porque a editora quis lançar como peça, né? Porque, segundo a equipe, faltava esse tipo de material nas escolas. Hoje, por exemplo, o teatro em algumas escolas é disciplina, né? Só que aí como é que você dá aula de teatro se não tem textos de teatro? Então, os últimos textos brasileiros, assim, clássicos de teatro infantil, era A Bruxinha que Era Boa, Pluft, o Fantasminha, são todos textos com várias décadas já. Então, acabou sanando também essa questão de várias escolas, e eu tenho visto que funciona, que as escolas estão montando da maneira simples, né, com EVA, com TNT, mas com resultados bem bonitinhos e que tem agradado muito aqui ao que a gente tem visto pelas redes sociais. Nós vamos falar sobre essa premiação aqui, ó, desse festival. Conta para mim como foi, gente, a experiência, a sensação. Bom, o Festival de Guaranésia está na sua 8ª edição. É um festival internacional que reúne, né, grupos de vários locais. Esse ano, além dos grupos Brasil, a gente tinha Espanha, Uruguai, Colômbia. Então foi uma experiência rica, não só pela premiação, mas por participar de um festival tão tradicional e com tantos grupos importantes de teatro do mundo, né? A expectativa é grande, né? Porque tem muitos grupos participando, até você saber, né, Fábio? Se você vai realmente sair com uma premiação, o coração fica a mil. Confesso que eu não esperava, né, pela indicação e muito menos ter ganhado o prêmio. A gente está com o áudio da entrega de um dos prêmios. Né? E
E assim, a gente foi porque a nossa categoria era infantil, né? Com Rapunzel, tinha a categoria rua e adulto. E cada uma das categorias tinham 5, 7, ao todo eram 29 ou 30 espetáculos do festival todo. E a gente estava concorrendo com 5 espetáculos infantil. E então assim, a gente vai, né, a gente faz o nosso melhor, a gente faz o que a gente aprendeu, a gente é um trabalho em equipe. Então quando eu fiquei sabendo da premiação, eu falei, bom, é parte do meu trabalho e de todo o elenco, né? Porque um precisa do outro. Mas foi sensacional, assim, né? Muito significativo para a gente. Porque nas categorias específicas que a gente tinha, eram 7 categorias. Nós recebemos indicação em 6 das 7. Nossa! Né? Sendo que a gente acabou recebendo 7 indicações, porque a atuação, que foi a que o Fábio ganhou, o Aloísio também foi indicado. Então nós tivemos 7 indicações e levamos 2 prêmios, sendo, né, a interpretação para o Fábio, né, e dramaturgia para o texto, que é de minha autoria. Agora, essa peça está voltando aí com força total, o pessoal vai continuar vendo apresentações, como é que vai ser da agora para frente? Porque agora ela está importante, tem premiação. Agora ela é importante. Agora ela tem um valor um pouco mais batatais, um espetáculo premiado, né? Um espetáculo com várias indicações, então dei o valor. A gente está com algumas imagens aí do espetáculo. Esse é um vídeo institucional do próprio festival, né? Então, eles que fizeram as imagens, isso está nas redes, né, do FETEG, e não tem só imagens nossas, né? Quem puder entrar aí é FETEG, né, Festival de Teatro de Guaranésia, e vai ver, né? Esse é um grupo de fora, né, que fez a sua apresentação de rua. Então, a dinâmica era muito bacana, porque a gente muitas vezes saía do teatro, na praça em frente ao teatro já começava outro espetáculo, sem parar, né? Uma peça atrás da outra, por todos esses dias de festival, e ocupando, né, coreto da praça, né, com vários espaços interessantes aí, bacanas, então palhaçaria, né? Então a gente teve um pouquinho de cada estilo teatral apresentado numa cidade de 20 mil habitantes, né? Que é muito bacana também, e com tudo muito próximo, né? O que eu acho que deixa o festival tão encantador era que era tudo pertinho. A gente saía da pousada, andava 5 quadras, já estava no espaço das apresentações e convivendo com os grupos de teatro, né? Isso foi bem encantador. Além, claro, de vir com a premiação, aprendizado, conhecimento, ver como é que outro grupo trabalha, como é que se tem alguma coisa que pode ser adaptada, isso é muito grande também nesses eventos. Com certeza. E o que mais nos deixa encantado, assim, e a gente tira muito como experiência, é por ser uma cidade muito pequena, né? E ter esse polo, né? Fazer esse festival de uma forma muito bacana, assim, né? Super organizado no sentido de vários grupos, de acolhimento, né, que a gente tinha à disposição. Nós acabamos não ficando, mas a gente tinha alojamento, alimentação, e o primeiro espetáculo, né, o vencedor teve uma quantia, um prêmio em dinheiro, né? Então, assim, por ser uma cidade muito pequena, a gente vê que a arte ali, ela fomenta muito, de uma forma muito bacana, sabe? E são grupos que apresentam no festival desde a primeira edição. Então, assim, a experiência que a gente traz, né, é justamente isso, esse querer fazer essa arte que fomenta essa visibilidade do teatro, né? Outros grupos, porque tinha grupos de fora, de rua, enfim, circense, adulto até. A gente foi assistir 2 espetáculos adultos que até foram premiados também, né? Tiveram indicações e premiações. Então tem todo esse preparo, né? E foi uma experiência muito nova e de valor muito grande, né? Porque temos aí 2 premiações e várias indicações do grupo, né? Para chegar no livro,
Demorou tempo, né, Luciano? Tem uma parte da editora que demora um pouquinho, que é a ilustração, que é feita pelo Marcos Garuti, genial, né? Fez um trabalho maravilhoso. E os ajustes de diagramação da editora. A editora ainda teve o capricho de fazer um glossário, como o livro tem muitos termos nordestinos, de colocar um dicionáriozinho lá para as palavras. Então teve essa demora para o lançamento. Depois disso, né, rolou aí, a gente acha, né, Rapunzefa hoje fácil na internet para adquirir, e a gente vê que continua tendo muita saída, muito bacana. Tem um próximo livro? Já tem um próximo, né? A gente está aí. Tirar, né? E que né? já virou teatro. Que já virou já teatro. virou peça de teatro. Já virou peça. Já temos texto aí. É inspirado na roupa nova do imperador, chama Farda Nova do Coronel. Já foi montado por um grupo de Serra Azul, ganhou prêmio, inclusive em Itu, né? Teve algumas indicações e também premiação, e esse a gente está trabalhando para que no futuro próximo aí vire livro também. Que legal, então já vem uma peça nova junto com um livro novo, né, Fábio? A gente vai engatando uma peça na outra. E o bom, né, é ter um dramaturgo, que nem a gente teve essa sorte de ter o Luciano, né, como dramaturgo no grupo. Então, qualquer espetáculo, qualquer texto que a gente pega, a gente corre para ele, Lu, precisa fazer dessa adaptação, precisa disso. Então, a gente fala que o grupo, o Evoé, é um grupo que tem várias facetas e vários profissionais dentro do grupo, assim, né? Tem a Dani, que é sensacional na parte do artesanato, da costura, a Luísa na direção, né? Já aproveitar, já de antemão, mandar um beijo para todo mundo do elenco, direção com a Luísa, que foi fantástica. Sem ele, eu acho que a gente não conseguiria chegar no resultado que a gente teve. Foi indicado também como Foi diretor. indicado como melhor direção também. E, enfim, a todo o elenco, a todo mundo que contribui. A Aline, que fez agora, que participou com a gente lá no festival. A Aline foi a atriz convidada, ela é do grupo Atos, de outro grupo da cidade. A gente precisava fazer uma substituição. Em um mês ela pegou o papel, aprendeu todas as falas e fez lindamente, aí garantindo que a gente, né, premiasse e fizesse uma bela apresentação. Tem um bate-papo aí com o júri, uma integração. Conta como é que funciona. Isso, Marcela. Todos os dias a gente tinha peça, começava mais ou menos por volta da 1h e ia o dia todo. No dia seguinte, a parte da manhã era destinada só à conversa do júri com os grupos que se apresentaram no dia anterior. Uhum. Então o bacana era não só você ter observações a respeito da sua peça, mas ouvir observações de peças que você assistiu, né? Uhum. Então acabava para a gente sendo muito rico no sentido de, olha, tal coisa eu gostei, mas aí o júri tinha uma pontuação. Tal coisa eu não gostei, eu concordava com o júri, né, em determinados pontos. Mas também de um júri muito carinhoso, muito aberto, não só falando, né, mas tentando entender cada produção. De onde as pessoas vinham, como foi o processo de produção, que acho que isso ajuda inclusive na hora da premiação. Né? E bacana que cada jurado era específico, era dentro de uma área, né? Então tínhamos músico, tínhamos palhaçaria, uma jurada, né, que a gente estava até comentando antes de entrar dessa palhaça. Tínhamos, enfim, dançarinos. Então, isso é bacana, né? Porque o teatro ele trabalha com todas essas linguagens. Então, os apontamentos que eles deram para nós e para os outros eram diretos, assim, e de pessoas que realmente entendem, né? Então, que são da área. São da área, exatamente. Então, avaliação de texto, avaliação de corpo, avaliação de música, cenário, figurino, né? Enfim, de todo o conjunto, com 6 pessoas avaliando. Então foi bacana e eles assistiram todos os espetáculos do festival, né? Então não era um grupo que avaliava um item, outro que avaliava outro, não. Eles avaliaram tudo, né? E a gente vê isso, essa riqueza, né? Olha, a apresentação aí em cena, né? De praça, de palhaçaria, né? Você tendo um pequeno circo, teatro adulto, né? Dentro do espaço teatral. E conviver com essas figuras, não é? Alguns atores que a gente vê em cena,
né, esse em especial em cena, né, a gente convivendo no festival, a gente falava, gente, são duas pessoas completamente diferentes, o personagem do ator, né, o quanto as pessoas fazem e se dedicam muito bem ao papel e às artes, e o quanto pessoas que parecem ser do humor fazem um drama em cena, né? Então, espetáculos muito poéticos, né? Com tudo muito trabalhado, né? Iluminação. Era um teatro bem aconchegante, um teatro menor do que a gente está acostumado aqui com o nosso, com um palco muito próximo, mas que para a gente foi muito bacana, né? Acho que é a primeira vez que a gente se apresentou tão colado com as crianças, e a gente falava assim, olhando o brilhozinho no olho de cada criança, né, enquanto a gente se apresentava em cena. Então foi bem gratificante. Tá aí, ó, a Dani Violim, a nossa feiticeira, né, dando um show. Eu achei que eu fosse ganhar o prêmio por essa atuação. Por causa do jumento. Do jumentinho. Que o Fábio faz o Eu jumento. faço jumento também. Você é um Eu dos... achei que eu fosse ganhar o prêmio por essa cena. E não ganhou. Não foi. O jumento O conjunto da foi o obra. contexto da obra. Foi diferente. Agora, uma curiosidade. É mais fácil fazer uma peça, uma apresentação, para criança ou para adulto? Acho que a comédia para criança, a comédia em si eu acho muito mais difícil, porque tirar o sorriso de alguém você precisa ser muito certeiro, ter o tempo da piada ou do texto muito certo, porque senão fica chato, né? Então, para nós que o Evoé vem de um grupo mais drama, mais pesado, assim. E quando a gente veio com o Rapunzefa, né, que tem todo... os meninos até falam para mim, o Aloysio, né? Você não sabe mais fazer drama, você não consegue mais fazer drama, porque agora você é comédia. É comédia. Porque eu acho muito mais difícil. Então, para mim, ter recebido esse prêmio, né, de melhor atuação, vindo de um teatro de comédia, nossa, foi sensacional. Porque a questão da comédia é a seguinte, você tem tempo, tudo tem que funcionar, né? Então, texto para comédia, a gente já sabe os pontos que o pessoal vai rir, a gente se surpreendeu com outros que não estavam no script, que as pessoas riram, e se a criança não gosta, ela não gosta, ela deixa claro que ela não gosta. Ela não consegue disfarçar que ela não gostou, ela não né? disfarça que ela não gostou. Então, tem esse peso, né? A gente faz sabendo que está dando certo, porque está tendo aquele retorno, né? E quando alguma coisinha ali não deu tão certo, a gente volta, ensaia de novo, repensa aquele trecho, porque precisa melhorar para elas, porque senão elas não vão aprovar. A criança é bem sincera. Essa é a questão da criança. Agora, uma outra curiosidade. Já deu um branco na hora da apresentação e ter que improvisar para continuar com a peça? Muito. Nesse dia mesmo do espetáculo no festival. E o pior, assim, pior e melhor, eu não sei, que o texto está todo, né, rimado. Então, a gente tem que fazer rimas. E para rimar... a gente tem que ficar muito ligado. Então a gente tem que ter um jogo de cintura ali para passar, porque você tem que improvisar. Eu não cheguei a ter branco nesse, mas o meu cavalo, que eu apareço em determinada cena, tem uma cena que eu saio que eu tenho que tirar, e ele travou, ele não saía. Então eu continuei dando texto, brincando com jumentos lá de trás, até tirar ele para poder voltar para a cena. Então improviso tem que ter também. Agora, para a gente terminar a participação de vocês aqui, quando é que já tem apresentação no teatro? Então, acho que a gente tem que marcar o mais breve possível, né? A gente quer ver que se já agora, segundo semestre, a gente tem uma agenda de Rapunzefa para o Teatro Municipal. Tem muita gente que já assistiu e quer assistir de novo. E tem muitas pessoas que ainda não viram, que estão pedindo. Em breve a gente passa por aqui e avisa e anuncia. Gente, parabéns pela premiação, parabéns pelo trabalho, contar um pouquinho de como foi toda essa experiência e sucesso para vocês aí nas novas adaptações aí de livro e peça. Obrigado, a gente que agradece, né? Um beijo a todo mundo, obrigado ao Educador mais uma vez por estar aí apoiando a nossa cultura, o nosso grupo e hoje premiado. Eu só tenho que agradecer, né, aqui a minha casa, né, e agradecer a você, Marcela, por fazer o papel aqui de apresentar hoje. Obrigado.